Queridos irmãos, nesse dia 24 de maio, temos a alegria aqui no Rio de Janeiro, na nossa casa São Francisco de Sales, de celebrar uma festa tão importante, Nossa Senhora Auxiliadora. Essa mãe que nos auxilia em todas as nossas tribulações. Foi ela que fez tudo, era o que estava escrito quando chegamos nessa fundação. A Virgem Maria Auxiliadora, ela que nos ensina e que nos auxilia em todos os processos da nossa vida, possa também hoje nos auxiliar a seguir o Cristo ressuscitado, o Cristo que nos convida a passos profundos, a passos de seguimento de discípulo. Hoje na nossa Léxio Divina queremos meditar o número 183 do nosso livro de vida, a renúncia do discípulo. Não é porque dissemos sim ao primeiro engajamento que isto basta. O sim ao chamado de Deus deve ser renovado ao longo do caminho. Temos, por exemplo, a vida de Abraão, no qual houve vários sims a dar ao Senhor. No início, o sim do desapego. Abraão deixa. Ao longo da estrada, o sim da oferenda de si. Abraão deu a Ló. E o sim do sacrifício. Abraão sacrificou Isaque. Santa Teresa d'Ávila diz: aquele que busca o que lhe agrada encontra em todo lugar dificuldades. Não devemos nos instalar em nenhum momento dos nossos engajamentos. Não somos chamados à instalação, mas à estabilidade. 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, e o que o vosso ser inteiro, o espírito, a alma e o corpo sejam guardados de modo irrepreensível para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, é Ele que agirá. Impressionante ver que o sim do início não basta e ao longo de toda a nossa vida nós vamos dar sims de desapego, sims de oferenda de si e também sims de sacrifício. Seguir Jesus vai implicar sermos auxiliados ao longo de toda a nossa vida a renovarmos e atualizarmos o sim inicial. Por isso, não devemos nos instalar nos engajamentos como se já tivéssemos dado tudo a Deus, mas Deus vai alargando a nossa capacidade de nos doarmos e de ofertarmos realmente a nossa vida por Ele. Atos 16, 22 a 34, amotinando-se a multidão contra eles, os estrategos, depois de mandarem arrancar-lhes as vestes, ordenaram que fossem batidos com varas. Depois de lhes infligirem muitos golpes, lançaram-nos à prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com cuidado. Recebida a ordem, este os lançou à parte mais íntima da prisão e prendeu-lhes os pés no cepo. Pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. Pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou: não te faça mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz, entrou para dentro e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes: Senhor, que preciso fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor e serás salvo, tu e tua casa. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Acolhendo-os então na mesma hora, lavou-lhes as feridas e imediatamente recebeu o batismo, eles e todos os seus. Fez-lhes então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter crido em Deus. Tão forte essa passagem que faz de um momento de prisão um momento de iluminação. O carcereiro pediu uma luz, entrou para dentro e todo o trêmulo caiu aos pés de Paulo e Silas. Aquele que prendia os apóstolos percebe que eles são habitados por uma luz, por uma vida, que é uma luz e uma vida capaz de dar a vida. Uma luz e uma vida capaz de salvar. E ele vai ter o coração transpassado perguntando o que devemos fazer para ser salvo. E a resposta é imediata: crê no Senhor e será salvo tu e a tua família. Porque uma pessoa que se converte, uma pessoa que acredita verdadeiramente, vai transformar todo o ambiente à sua volta. É como uma luz que irradia e que não pode deixar de se espalhar. O Senhor nos pede essa certeza
do seu amor. Crê, tu e serás salvo, tu e a tua casa. E depois não é só uma salvação da alma, mas também a cura do corpo, a cura das feridas da alma, a cura dos relacionamentos. Ele recebe o batismo, ele e todos os seus. E depois pôs-se à mesa e rejubilou-se com todos os seus que tinham crido em Deus. Quer dizer que há uma cura também dos relacionamentos, há uma cura da família, há uma cura de toda a família que acolhe o anúncio da salvação. Por que é que a comunidade de Sementes do Verbo corre para evangelizar? É porque esta cura deve entrar na tua casa, esta cura deve entrar na tua família, esta cura deve entrar em cidades que não se conhece a graça, o poder do batismo. Salmo 137, eu te celebro, Senhor, de todo o coração, pois ouviste as minhas palavras, as palavras da minha boca. Na presença dos anjos eu canto a ti e me prostro voltado para o teu sagrado templo. Celebro o teu nome por teu amor e verdade, pois tua promessa supera a tua fama. Quando eu gritei, tu me ouvistes e aumentaste a força dentro de mim. Estendes o braço e a tua direita me salva. O Senhor fará tudo por mim. O Senhor, o teu amor é para sempre. Não abandones a obra das tuas mãos. O Senhor fará tudo por mim. É a experiência daqueles que estão em Deus, daqueles que se deixam conduzir por Deus. O Senhor não apenas nos pede sacrifícios, renúncias, oferendas. O Senhor nos dá o centro. O Senhor fará tudo por mim. João 16, 5 a 11. Agora, porém, vou para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis. E do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. É do interesse de cada um de nós que Jesus vá para o Pai através da ascensão para enviar sobre nós o Espírito Santo. É impressionante porque esse mistério da Trindade é revelado pouco a pouco. O Pai que nos ama, o Pai que nos cria por amor, envia o seu Filho que aceita morrer por nós, ressuscita e assunto ao céu, e nessa ascensão ao céu, ele nos dá a sua, ele nos envia o seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito Paráclito. O Pai revela o Filho revela o Espírito, e os três se revelam mutuamente nesse amor da Trindade, em que um olha para o outro, em que um revela o outro, em que um nos faz mergulhar no mistério do outro. Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa festa de Nossa Senhora Auxiliadora, o que é que nós contemplamos? É uma festa que é invocada desde o Papa Pio V, 1571, após a grande vitória dos cristãos sobre o exército muçulmano no Estreito de Lepanto, que era a porta de entrada para a Europa. A Igreja Católica passava por um momento muito difícil no início do protestantismo e de muitas divisões dentro da Igreja, e se via a Europa frágil diante do poder do exército otomano. Depois de um grande esforço, o Papa Pio V conseguiu unir novamente a Europa em vista do ideal de defender a vida e a fé do povo. E os defensores da Europa formaram uma esquadra com 208 navios e cerca de 80 mil soldados, liderados por Dom João da Áustria. Mas os otomanos tinham 286 navios e mais de 120 mil soldados. Dentre estes, mais de 12 mil eram cristãos escravizados que remavam os navios. Todos os soldados católicos, sob as ordens de Dom João da Áustria, confessaram-se, jejuaram e rezaram o rosário durante 3 dias. E depois disso começou a maior batalha naval de todos os tempos, no dia 7 de outubro de 1571. Os otomanos começando a vencer, após 10 horas de combate sangrentos, os soldados cristãos começaram a temer a derrota, que traria consequências horríveis para a civilização cristã. De repente, porém, ficaram surpresos ao ver os otomanos apavorados baterem
em retirada. Então, a batalha que parecia perdida se transformou em vitória. E alguns otomanos presos confessaram que uma brilhante e majestosa senhora tinha aparecido no céu, fazendo ameaças e causando tanto pavor a eles que começaram a fugir. Um tempo mais tarde, os soldados ficaram sabendo que enquanto acontecia a Batalha de Lepanto, os cristãos em Roma, liderados pelo Papa Pio V, não cessavam de rezar o Rosário de Nossa Senhora. E em todas as igrejas se faziam procissões, jejuns e orações na intenção de proteger e abençoar os soldados cristãos. Souberam então que no começo da vitória cristã, Lepanto, o Papa Pio V tinha tido uma visão através da qual sabendo da vitória dos soldados de Cristo. E a vitória foi confirmada 2 semanas depois pelo correio da época. Em agradecimento à maravilhosa intervenção da Virgem Maria, o Papa introduziu então esse vocábulo auxílio dos cristãos na ladainha de Nossa Senhora. Daí o título de Nossa Senhora Auxiliadora, mas também de Maria Auxiliadora. Dom Bosco tornou-se então um grande divulgador de Maria Auxiliadora, dizendo: Nossa Senhora deseja que a veneremos como o título de Auxiliadora. Vivemos em tempos difíceis e necessitamos que a Santíssima Virgem nos ajude a conservar e a defender a fé cristã. Então que, através do rosário, do jejum, das orações, possamos deixar que a Virgem Maria Auxiliadora proteja a nossa fé, defenda a fé dos cristãos. E hoje, de modo muito particular, continuemos a rezar o rosário por essa guerra terrível na Ucrânia, onde tantos cristãos são martirizados, onde tantos soldados morrem, tanto do lado dos ucranianos como do lado dos russos. Peçamos que a Virgem Maria faça esse grande milagre de parar essa guerra e de salvar os cristãos.